Glória a Deus, aleluia. Aleluia. O Alan estava falando hoje no almoço, questão de ministrar debaixo da mente de Cristo. E a gente fica com o relógio assim na mão, para olhar o relógio, obedecer o bispo, quase cardeal. Mas se a mente de Cristo está presente para ministrar, é difícil a gente controlar o relógio, não é verdade? Mas em todo caso a gente deixa ele aqui, né? Só não olhar muito para ele, não é mesmo? Aleluia. Irmãos, antes de nós entrarmos no assunto, eu queria conversar com vocês a respeito da meditação na palavra. Eu me surpreendo cada vez mais assim com Deus, diante da minha ignorância a respeito da palavra, e sendo um ensinador da palavra, me sinto às vezes assim tão fora do entendimento das Escrituras. Eu tenho parado, os momentos mais difíceis da minha vida têm sido estes, quando me vejo em profunda ignorância a respeito da palavra de Deus, e sendo um pregador da palavra. Eu dou graças a Deus por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem me dado, todo o entendimento que Ele tem trazido. Mas, passando mesmo assim, analisando a coisa bem honestamente, eu queria também transferir isso a você. O que você sabe a respeito dos ensinamentos de Jesus? O que você realmente sabe a respeito dos evangelhos? Você sabe a respeito daquelas parábolas? O que realmente nós sabemos a respeito do Sermão do Monte, aqueles capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, né? Que começou logo mostrando as leis do reino. O que nós sabemos realmente da palavra? E eu parei um dia desses, num determinado texto, e ele foi muito rico no entendimento do próprio texto, mas Deus usou aquele texto para me acordar a respeito desse assunto. Quanto tempo realmente você fica preso à palavra de Deus em meditação? Porque orar em línguas, adorar a Deus, essas práticas poderosas que temos aprendido, jejum, a confissão da palavra, enfim, se nós não tomarmos cuidado, irmãos, isso acaba entrando num processo diferente, uma prática religiosa apenas diferenciada de outras práticas que nós fizemos no outro tempo. É preciso que no nosso contato com Deus, ele realmente exista. O contato com Deus tem que ser vital, existencial. Então, até as pessoas falam, eu passei 2 horas orando, 3 horas orando, 10 horas orando. Olha, é bom que fique 56 horas por dia orando. Agora, o importante de tudo isso é que quando nós saímos dali, não é? Nós saímos realmente convencidos de que foi na presença de Deus que nós estivemos. E que houve realmente um contato com esta presença, e que algo realmente caiu ali, e que algo realmente mudou, e que nós saímos um tanto quanto prisioneiros daquela palavra, quem sabe até com desejo de continuar um pouco mais, mas por questão às vezes de afazeres e compromissos inadiáveis, mas aquela palavra continua conosco, e depois nós retornamos àquele lugar, e é tão extraordinário isso, entrar com o Espírito Santo, por exemplo, ser transportado por Ele para aqueles lugares onde Jesus caminhou. Isso é possível, irmãos, porque nós temos um Espírito que é eterno. Nós temos um Espírito que esteve em todos os tempos, em todas as épocas. É possível sermos transportados por Ele para a época lá de Moisés, não é? Para a época de Paulo, para a época de Jesus. E é tão rica esta experiência.
E quando a gente realmente sai, depois de algumas semanas, remoendo, ruminando, meditando, comendo aquela palavra, se alimentando naquela direção, nós temos a sensação realmente de que alguma coisa mudou. E parece que hoje nós precisamos tomar cuidado com isso. Tudo, às vezes nós colocamos no barco, no reboque da revelação. Revelação às vezes sem respaldo, né? Eu tive uma revelação. Tenhamos sempre o cuidado de, eu tive uma revelação, né? Mas ela não tem nada a ver com aquele indivíduo que se transfigura num anjo de luz, né? Para soprar e mentir nos nossos ouvidos que aquela voz é a de Deus. Satanás é o imitador de Deus. Tudo que ele faz, o tempo todo, é procurar imitar a Deus, querendo pousar de Deus, querendo ser Deus. Mas ouve, ó Israel, diz o Senhor, há um só Deus verdadeiro. Aleluia. Só há um Deus. Mas nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos esse livro extraordinário, esse registro fantástico da verdade. E o melhor da oração em línguas é quando o Espírito de Deus te pega numa palavra. E aí, meu querido, não pode haver preguiça. Pode haver preguiça. Não tenha preguiça, irmão. Vá onde o assunto começou. Descubra onde o assunto começou. Descubra o cenário que está por trás. Eu costumo dizer que a pessoa que lê a Bíblia, o crente que lê a Bíblia, que não tem uma boa concordância bíblica, ele não é sério. Não é uma pessoa séria, porque nós temos uma verdadeira biblioteca nas mãos, 66 livros, escritos em épocas muito diferentes. E se nós de fato queremos meditar na Bíblia, nós não podemos ter preguiça. Precisamos encaixar os textos paralelos. Precisamos nos deter ali, pastor de tempo integral, precisa parar de jogar tempo fora. Meu querido, o tempo não volta mais. Olha, no meu relógio aqui, são 16 minutos para as 6 horas do dia 9 de julho de 2010. Ó, 16 para as 6 de 9 de julho de 2010. É somente este momento aqui. Não tem mais. Não existe mais esse momento. Existe o 16 para 6, mas do dia 10 de julho, que é amanhã. Mas esse momento é único. Então pastor, nós jogamos muito tempo fora. E depois nós estamos com medo, e depois nós estamos inseguros, e depois nós estamos lidando com problemas complexos, lidando com a mão suja e sorrateira de um inimigo que já derrotou tantas pessoas iguais a mim, a você, durante milênios. Sabe-se lá, irmãos, pessoas com o seu perfil, com o meu perfil, quantos, milhares, milhões e bilhões de pessoas ele já conseguiu derrotar. E nós somos assim um tanto relaxados nessa prática. Queremos às vezes lidar com esses problemas complexos, com espíritos que estão por trás de situações. E às vezes nós nos envolvemos com a máscara, com aquilo que a situação apresenta como sendo a realidade. Mas aquilo não é a realidade. Aquilo é o efeito do que a realidade está causando. A realidade é outra. E por nós não ficarmos o tempo que deveríamos ficar, mas ficar mesmo, ficar para ouvir. Ficar para ouvir. Eu me lembro quando eu falei línguas a primeira vez, eu entrei numa sala, um quarto que eu tinha em casa, ainda tenho, né? Mas numa outra casa que eu morava, e falei, Deus, eu estou aqui para falar em línguas. Eu já tinha sido batizado no Espírito Santo, passei 30 dias rindo, mas eu tinha bloqueio, né? Os batistas tinham me ensinado que esse negócio de línguas
não era para todo mundo, não era para gente que não era inteligente. Então, como eu me achava muito inteligente, eu achei que línguas não eram para mim. Eu olhava no espelho assim e falava, não, você pode acreditar num negócio desse? Eu olhava no espelho e falava, não tenho cara de que vou falar em línguas, não. Eu não tenho cara que vai sair esses vocábulos da minha boca, nunca. Mas um dia entendi que eu precisava deles. Valnice era recém-chegada de Moçambique. Levei ela na nossa igreja e ela falou a respeito da importância desse dom. E eu falei, olha, na segunda-feira, aquele pastor cheio de correria, que não orava, corre atrás disso, corre atrás de cimento e de pedreiro, não sei mais o que. O dia passou. Eu sei que quando eu fui conseguir parar tudo, era 9 horas da noite. Cheguei para a Sinira, minha esposa, falei, filha, você vai dormir sozinha lá, porque hoje eu vou me trancar com Deus, eu vou passar a noite inteira, e amanhã, se eu não sair de lá, você não bata lá, que eu vou continuar, eu vou ficar lá até falar essas tais línguas. Bom, para minha surpresa, eu pensei que fosse passar a noite inteira, mas para minha surpresa, 5 minutos depois eu estava falando em línguas. Cheguei lá, me preparei, fiz todas as ameaças possíveis a Deus, né? Sabe aquela, né? Eu não vou sair daqui, Senhor, sem a bênção. Olha, é bom o Senhor dar, porque eu posso até não crer mais, viu? Isso pode trazer sérios prejuízos para ti. Vocês gostam, né? E depois, então, me ajoelhado lá e clamando em agonia, oh Deus, ou me dá, ou me dá. Para minha surpresa, 5 minutos depois ele falou, então fala. Como eu não tinha a instrução, né? Fiquei ali até umas 11 horas da noite, né? Transliterando as palavras, né? Ramaramarashi. Ramaramarashi. Você acha bom, né? Batista é um caso sério, rapaz. Ramaramarashi, Ramaramarashi. E a minha boca então, falei, poxa, chegou a minha vez. Ramaramarashi, Shamara. Aí dali a pouco, irmãos, falei, mas Deus, passou 1 hora eu falando Ramaramarashi. Aí eu falei, mas Deus, não está na hora de dar uma mudadinha nesse negócio? Aí falou, então, aí brotou uma parecida, Ramaramarashi. Eu lá, Ramaramarashi. Ramaramarashi. Só faltava ver Ramaramarish. Né? Mas, meus irmãos, a minha disposição... Bom, eu não posso te contar toda essa história, porque o objetivo não é esse, né? Mas a minha disposição de sair dali com as línguas era tão grande que eu falei, Deus, o Senhor, olha, como é que fala? Pensa num cara, pensa num cara que está aqui decidido. Porque, irmãos, a igreja toda já falava em línguas, menos eu. Todo mundo, irmão, até o papagaio da vizinha lá já estava falando, imitando os crentes falar em línguas. E eu nada. Aí Deus, é hoje ou é hoje? E falei línguas. Mas eu fico pensando, depois outros momentos na minha vida, mais adiante, já não tive a mesma garra, a mesma disposição para pegar assim e falar, é meu, esse negócio me pertence, é meu. As verdades que nós, irmãos, realmente entendemos,
aquelas que realmente fazem parte de nós, aquelas que já foram transferidas, aquelas que nós nos debruçamos mesmo sobre elas, aquelas que nós fizemos questão de confessar. Talvez o movimento de fé, eu chamo esse movimento todo nosso, de ouvir e crer, de sal da terra e etc., todo movimento de fé, né? O nosso movimento de fé, ele talvez sofra em decorrência disso, ó. Nós nos interessamos pelas coisas, as coisas pelas quais nós nos interessamos, nós realmente batalhamos por elas e conseguimos. Mas princípios igualmente, ou até mais importantes, eu me lembro de mim mesmo, rapaz, quando descobri na Bíblia que eu podia viver em prosperidade e saúde, moço, e para mim eu só enxergava essas duas coisas na Bíblia. Quando o Espírito Santo me chamou do lado e falou assim: Eurípides, eu queria te falar sobre o amor. Aí eu falei: para trás de mim, Satanás. Está querendo me tirar do rumo. Irmãos, pensei mesmo que não era Deus. Falei: não pode ser Deus. Eu aqui festejando, rapaz, só pensava nisso. E de fato, irmãos, desde aquele dia, comecinho ali da década de 90, até hoje, ó, desde finalzinho virada da década de 80 para 90, comecinho ali, eu não tomo um comprimido eu nunca mais fui a médico. Todas as batalhas de saúde que eu tenho enfrentado, mas olha, rapaz, enfrento rindo. Já tive todo tipo de sintoma que você imaginar, de morte. A morte chegou várias vezes, mas olha como é que eu estou. Parece? Aleluia! Um dia eu estou dentro do meu carro, minha menina estava fazendo cursinho, isso foi no ano 2000, 99, 2000, por ali. E o carro começou então, eu comecei a virar dentro do carro assim, ó. Eu não sei, estava me dando um trem, que nem diz o goiano, né? Eu não sei que trem era aquilo. Eu sei que eu fiquei brincando de depois pra cá, a rua todinha ficava assim, ó. Tinha que parar o carro, eu falei: vai que ele faz assim, né? E ele bate. Vai amassar o teto. Sintoma de infarto. Tudo sem imaginar. Acho que eu tive até a gripe suína o ano passado. Porque aquela febre era fora do sério, meu filho. Então, agarrei isso. Porque Bernardo, tudo que o Bernardo falava, Dave Roberts, primeiro seminário do Dave, tudo que eles falavam era verdadeiramente, ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Isso foi entrando. O único exemplo de fé que nós tínhamos era a saúde. Era a questão da redenção no que diz respeito à saúde ou à prosperidade financeira. E esse tem sido um problema hoje, corrigir isto. Porque o Evangelho, ele é muito mais. O Evangelho, irmãos, ele é um documento, a palavra de Deus eterna nos céus, doada a nós, onde nós temos simplesmente tudo. Tudo que nós necessitamos, na medida que nós necessitamos, na hora que nós precisamos, do jeito que nós precisamos. Por isso que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Aleluia. Então, o David disse chorando uma vez, ele disse, chorando, São Paulo disse: a nossa Bíblia, que nós nem abrimos às vezes,
Conseguimos, irmãos, deixar o diabo arranjar tanta tranqueira, tanta coisa de valor menor, e tanta coisa até de valor espúrio no nosso dia a dia. E o que nós, qual a fatia nós dedicamos realmente a ela, a palavra? O maior benefício de orar em línguas é isto, é quando Ele nos abre o texto da palavra. O Espírito é o Espírito da verdade, que veio para nos guiar a toda a verdade. Ele nos ensinará todas as coisas, todas. Não só sobre saúde, prosperidade, dons, mas todas as coisas. Eu costumo dizer, puxa vida, o que eu preciso, irmãos, às vezes, é de um amigo. O que eu preciso, às vezes, é de abrir meu coração para alguém. Sabe? Dá vontade de pegar aqueles calhamaços de dinheiro, sabe? E jogar dentro do lixo. Porque aquilo não pode. Eu preciso de ombro, dinheiro não tem ombro. Hã? Eu preciso de calor, eu preciso de amor, eu preciso de comunhão, eu preciso de relacionamento, mas o dinheiro não tem. O Evangelho tem o suprimento para a nossa necessidade completa. E quer saber, irmãos, do que o diabo tem medo? O diabo tem medo da palavra. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Porque ele pelejará contra ele com a afiada espada da sua boca, a palavra. Jesus o enfrentou com o quê? Com a palavra. Vamos ver um flashzinho aí, das 2 horas que o Weber me deu, já passou 20 minutos, só tem 1h40. Capítulo 14 de Mateus. Recebi há muitos anos atrás uma instrução do David, não sei se o Weber leu, como meditar na palavra. O Bernardo acho que não publicou isso, ele escreveu, eu recebi um apostilo, o Bernardo ele transliterou aquilo de umas pregações do David, ficou de fazer um livro, mas me parece que não fez. O David depois, parece que nessa reunião de pastores, eu não estive lá, tinha conferência na mesma data, e parece que ele falou dessa questão de assimilar a palavra, ler reiteradas vezes o texto, né? Quando, irmãos, você está orando em línguas, que o Espírito, ele te dá a indicação de um texto, digamos, essa é a mensagem de manhã, né? Digamos, carne, né? Filho, a carne está te atrapalhando, sabe? Você simplesmente tem que ler Romanos inteiro. Sentar e começar no capítulo 1 e até o 16, e começar de novo no 1 e até o 16. E parar ali naquele 6, né? No 8, 6, 7, 8, 12. Quando o Espírito te fala uma coisa, não seja preguiçoso, não. Se viverdes na carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis, né? Quando o Espírito de Deus me levava outrora para meditar na palavra, então eu pegava Romanos 8,13 ali e falava, é isso mesmo, o Espírito mortificar. Como? Lá em Romanos 8,26, semelhantemente o Espírito me assiste na minha fraqueza, porque não sei orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por mim, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Isso é conversa de preguiçoso, irmãos. Porque o negócio da carne começa lá no capítulo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte.
Porque o que fora impossível à lei, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado, para que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. E aí você segue pelo... Eu li até o versículo 5, mas o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, e vai esclarecendo a respeito desse assunto. Eu fiquei maravilhado com o que ouvi Alan falando, né? Sei que Gleva, eu queria tanto ouvir a Gleva, mas eu preferi ficar lá, Gleva. Manda para mim, para eu ouvir depois. Você manda? Pois é, eu quero ouvir. Mas por causa do compromisso aqui, achei mais produtivo ficar lá com ele, né? Até que as coisas... Saber, né? Dessa coisa toda que ele tem feito, o que especialmente ele tem para nós aqui. Mas, quando o Alan pegou o capítulo 6 de Romanos, eu falei, poxa, o Alan pegou a minha mensagem, pô. Eu falei, Espírito Santo, você é desonesto. O senhor fala comigo lá, mas o cara prega antes de mim. Felizmente, depois ele saltou para outro texto lá e deixou a minha pregação. Mas é muito interessante, irmãos. Mas é muito interessante verificar a unidade, né? A unidade, né? Que a prosa é a mesma, a conversa é a mesma, né? O espírito é o mesmo, né? As línguas a mesma. Aleluia. Então, quando se medita na palavra, aquele coisa do David que ele escreveu, muitos anos, sobre quando meditar na palavra, descobrir onde o assunto começa e aonde o assunto termina. Não tem que desconhecer essa localização, né? Essa coisa de capítulos, versículos, é só para nós nos localizarmos. Já pensou se eu falasse para vocês aqui, irmãos, vamos abrir naquele texto que fala assim, sabe? Que Pedro andou sobre as águas, né? É mais fácil dizer Mateus capítulo 14, né? A gente acha facinho, né? Mas quando você vai ler, você tem que desconsiderar os parágrafos e procurar, especialmente quando se trata de Jesus, os evangelhos, você observar a questão geográfica. É muito interessante isso. Eu queria mesmo ter as 2 horas que pretendia. Brincadeira, irmãos. Para nós podermos analisar com essa fome que eu estou vendo aqui, ó. Porque até pregar, irmãos, até pregar isso é um tanto difícil. Porque quando você começa a ser muito bíblico, quando você começa a levar o crente de raciocínio em raciocínio, nós, da era digital, né, que só queremos apertar botão, né? Aqui ninguém tem esse problema não, né? Não, é só lá, né? Mas eu sou teimoso, vou falar assim mesmo, né? Então, meus queridos, essa preguiça, essa atitude, esse vício que nós temos, nós queremos um negocinho rapidinho. Pastor, eu estou aqui, eu estou me sentindo mal, não tem uma unçãozinha aí? Eu quero um negocinho rápido, rapidinho, sabe? Que põe o Doril no bolso, assim. Sumiu, pastor, sumiu. É claro, irmãos, que existe a unção. Evidentemente que existe, mas quando eu leio minha Bíblia e você lê a sua, Jesus falou que a fé, ela se desenvolve como a semente na terra. Não, eu não plantava milho lá no chão do meu pai, em Tumbiara, na segunda-feira, e na terça eu ia colher espiga, meu filho. Na terça meu pai mandava vigiar as covas de milho para o passarinho, para a galinha não ciscar. E não podia também matar a galinha. Tinha só que judiar um pouquinho. Que a galinha parece que não fareja o negócio, rapaz, sente cheiro de milho longe. Eu não sei como é que ela sente, mas sente. A semente, a fé é como a semente. Na Bíblia de alguns crentes parece que está escrito assim, a fé
é como o ar-condicionado do carro lá do Ricardo, né? Está ao alcance de um botão. A fé é como o micro-ondas. A fé é como o controle remoto da minha televisão. Apareceu, aleluia, Jesus. Estou com tudo e não sabia. Isso é coisa de preguiçoso. Então até nós, mestres, meu Deus, um constrangimento, eu tenho, irmãos, um constrangimento enorme de entrar nesse texto aqui e procurar transferir para você tudo quanto eu recebi. Sabe por quê? Eu não estou falando de você, estou falando do crente de uma maneira geral. Porque nós muitas vezes somos tão preguiçosos, tão desinteressados, que a gente não quer seguir um preceito após outro preceito. E se isso funciona assim, aquele outro funciona daquela maneira. E se você somar a estes dois mais este terceiro, vai resultar nisso aqui. Foi assim que Jesus ensinou. É assim que está na Bíblia. Você já viu que o mundo que nós vivemos, no qual nós fomos treinados, ele é tão diferente da palavra de Deus? Mas ela, como um espelho, nós devemos contemplar, através dela, a imagem do Senhor. E na medida que assim fazemos, nós somos transformados de glória em glória. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. A gente vem falando de avivamento há muito tempo, filho. Mas olha, se não morrer, se eu e você, se nós não morrermos, vamos ficar apenas nós. Mas se morrermos, vamos dar muito fruto. Muito fruto. Quero te perguntar uma coisa, eu vou, antes de ler ainda. Antes de ler ainda. O cenário deste capítulo 14 aqui, eu nunca tinha observado isso, irmãos. Confesso para você que o meu vício é o mesmo. Eu prefiro pegar esse Jesus andando sobre o mar aqui, né? E me contentar com ele. Mas o Espírito diz, não, volta no parágrafo anterior. Não, descubra onde é que começou. E sabe onde é que essa história começou? Começou com o relato da morte de João Batista no primeiro parágrafo. Você está com fome mesmo? Bom, tem gente que andou longe para vir aqui, né? Então, se está com fome mesmo, me acompanhe, meu querido. Olha, a morte de João Batista. Chegaram, deram o recado, os discípulos vieram e trouxeram a notícia para Jesus. Disseram, ó Jesus, o seu primo, João Batista, foi degolado. O texto diz que Jesus, ele fez menção de se apartar da multidão. O relato está nos versículos de 1 a 12. A partir do versículo 13, no versículo 13 nós encontramos essa expressão. Ouvindo isto, Jesus retirou-se ali num barco para um lugar deserto, à parte. Eu sei que ele queria orar por causa do parágrafo seguinte, que realmente ele foi. No parágrafo seguinte, começando no versículo 22, ele foi orar. Mas aí disse, à parte, para um lugar deserto, sabendo as multidões souberam que esta era a intenção dele, vieram das cidades seguindo-o por terra. O texto paralelo de Marcos diz que Jesus entrou no barco, foi Jesus que entrou no barco primeiro, e eles por terra olhando, seguindo, e quando Jesus pensa que despistou todo mundo, aqui realmente é um bom lugar, né? Vamos aqui. Quando ele pôs o pé na praia, está todo mundo lá. Aquela notícia de João Batista deve ter despertado em Jesus. Deve ter apontado para a cruz, né? O ministério de Jesus estava bom, irmãos? Estava. Eu vi Satanás despencar do céu como um relâmpago. Olha, demônio ali, mas andava na ponta do pé, assim, né?
o gadareno, que ninguém conseguia se aproximar dele, eles já vieram falando: ei, Jesus, bem sei quem és, já estamos indo, ouviu? Tem uma manada de porcos aqui, deixa a gente ir para lá, que nós já estamos satisfeitos. Jesus falou: vai, e foram na hora. O negócio estava bom, irmãos, mas bom, milagres, o nome de Jesus ovacionado, olha o auge do seu ministério na terra. E a sequência do texto, ele viu as multidões ali, diz que ele, ao invés de se irritar, né, o que era normal, já tentou assim se separar das pessoas, e elas não te largam, e quer mais oração, e quer mais não sei o quê, e o telefone não para de tocar, né? Meu Deus do céu, né? Você quase que fala, você quase que peca antes de sair para orar, né? Mas não foi o que ele fez, ele ainda reuniu compaixão, curou os enfermos, né? Experimentou os apóstolos, dá de comida para eles, nessa multidão imensa aí. Eram 5.000 homens. Onde tem 5.000 homens, irmão, tem pelo menos umas 15.000 mulheres. Eu não escutei um amar, hein? E criança, hein? Hã? E criança, hein? Olha, certos comentaristas dizem que pode-se falar em termos de 20, 25, até 30.000 pessoas neste episódio aqui. Com 5 pães, 2 peixes. Bom, Jesus multiplica os pães e os peixes. E não foi bonito, irmãos, ver toda aquela multidão saciada, aquele milagre, né? Ia pegando e tinha mais um. E pegava mais um e olhava, tinha outro. E todo mundo comeu. Diz que toda a multidão comeu e se fartou. E Jesus, mas essa é a hora de orar. Eu fico pensando, o Espírito Santo perguntou: você sairia para orar numa hora dessa? Hã? Essa hora é a hora que todo mundo está gritando o teu nome, né? Jesus, tchá, 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 Jesus. O meu não dá, que o meu Eurípides não tem jeito de fazer. Mas o fato é que o capítulo, o João, quando registra esse episódio aqui, quando você vai para o texto paralelo de João, capítulo 6, aponta um outro motivo para Jesus orar, é que vieram arrebatá-lo para declará-lo rei. Rei. Então Jesus, aqui omite esse fato, mas é o mesmo episódio. E quando você lê a Bíblia, você precisa ler esses textos complementares, que fica muito rico. Enriquece o seu entendimento. Realmente você passa a conhecer a palavra. Agora, irmãos, é claro que isso demora, olha, e essas coisas que eu estou contando para vocês aqui, ó, deve ter mais ou menos assim, ó, umas 120 horas de leitura e meditação gastas com este capítulo e os textos paralelos a estes. Alguns estão em Lucas, outros estão em João, outros estão em João e Marcos. O fato é que Jesus, então, e isso pesa na minha consciência. Eu fico pensando, puxa vida, o que por algo muito menor, que alcançar uma vitória sobre a saúde pessoal, não que eu acho que isso não tem importância sim, mas não é o fim da linha. Ali, irmãos, era multidões, aí fala no plural ali, multidões, as multidões. Era hora de orar, e sabe o que ele foi fazer, irmãos? Diz que ao entardecer, ele compele, obriga, fala, agora vocês também vão, falou para os apóstolos, atravessem para o outro lado. E diz que era ao entardecer, pela hora que Jesus desce e vai ter com os discípulos no meio da tempestade, que é na 4ª vigília da noite. Os judeus dividiam o tempo assim, né? Primeira vigília das 6 às 9, a segunda das 9 à meia-noite, terceira da meia-noite às 3 e a última vigília das 3
às 6 da manhã. Na última vigília, na quarta vigília da noite, ele foi ter com eles. Eu estava fazendo as contas, irmãos. Aí o Espírito de Deus falou assim: você se lembra a largura do mar da Galileia? Eu falei: não. Ele falou: mas lá e lá, seu preguiçoso. Aí eu fui lá, 20 quilômetros. Irmãos, os discípulos entraram dentro do barco, pescadores. Conhecia aquele trajeto como a palma da mão. Só João traz esse detalhe. Eles andaram de 25 a 30 estádios. Um estádio é 185 metros, a 185 a 200 metros. Isso quer dizer que eles andaram 5 quilômetros. Eu, quando era menino, eu e meu irmão íamos para a fazenda onde morava meu avô. Nós descíamos na meia ponte e nós andávamos 3 léguas, 18 quilômetros, em cerca de 2 horas. 2 crianças de 8, 9 anos de idade. Em mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, andávamos. Eles estavam 10 horas dentro do barco, remando. E não conseguiram. Avançaram dos 20, apenas 5 a 6 quilômetros. Em 10 horas. Estavam tão envolvidos com o problema, irmãos, que quando Jesus apareceu lá, no meio do mar, também não é para menos, né? Aparecer no meio de uma tempestade, né? Quem podia imaginar um negócio daquele? Eles gritaram, mas deve ter sido aquele grito que depois eles devem ter rido muito um do outro. Pelo menos depois do Pentecostes, né? Fico imaginando Pedro, Tiago, João, né? André, todo mundo sentado ali, falando: rapaz, mas você gritou mais feio do que eu. Os outros apóstolos, Pedro, né, que é o verdadeiro autor do Evangelho de Marcos, é Pedro, né? Mateus não, Lucas e João, aliás, Lucas não fala desse episódio, mas João e Marcos, eles não relatam esse negócio de Pedro ter afundado, não. Marcos fala que registra só a tempestade, mas o único que faz menção é Mateus. Parece que Mateus falou: eu vou contar a história direito, viu, Pedro? Eu vou falar a verdade, viu, Pedro? Só estávamos nós lá, mas eu vi. Mas, irmãos, essa é uma tremenda injustiça com Pedro, né? A gente faz essa brincadeira, mas olha, aquele vulto, 4 horas da manhã, olha, era na quarta vigília, não fala que era 4, podia ter até mais um pouco. Aquele vulto apareceu lá no meio de uma vendaval. Eles estavam com cãibras, irmão, de tanto remar. Você imagina remar, filho, alcançar 6 quilômetros. Aquilo ali, eu fiz as contas, irmão, não deveria demorar mais do que uns 40 minutos. Menos de 1 hora, seguramente bem menos de 1 hora, entre meia hora e 1 hora, no máximo, estourando, 10 horas. Aí de repente aparece lá Jesus andando, mas quando Pedro falou: se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo. Pedro falou: Jesus é o tal cara, né? Porque se ele falar, vem, eu já vou em frente e vai funcionar, porque sempre funcionou. E ele então desce e caminha e vai na direção de Jesus. Depois Jesus faz aquela pergunta para ele, né? Por que duvidaste? Por que duvidaste? Que pergunta, hein, irmão? Por que duvidamos? Por que eu duvido? Por que você duvida? Bom, a resposta já foi dada hoje. Nós duvidamos, porque nós trememos, porque nós abaixamos a cabeça às vezes, porque nós nos calamos diante de determinadas circunstâncias e situações. Por quê, hein? É porque nós não ficamos tempo com Ele e com a palavra dEle, até que esta semente começa a germinar no nosso espírito, até que o nosso espírito começa a interagir, até que comecemos a descobrir que nosso espírito e a palavra de Deus são coisas da mesma natureza, que se misturam e que se dão otimamente bem.
Por quê? Por que duvidamos? Por quê? Mas eu quero voltar àquele ponto. Isso aqui é tão rico, né? Que a gente é perigoso se perder no meio dessa riqueza aqui. Mas diz que Jesus, versículo 22, compeliu, obrigou, quase que empurrou os discípulos para o barco. Porque ele chamou eles para orar uma vez, né, um pouco mais adiante, no Getsêmani, e eles dormiram, né? Bom, vocês não estavam preparados 3 anos depois, aqui, menos, né? Menos, para passar uma jornada de oração. Irmãos, e quando nós não passamos jornadas de oração, é assim mesmo, filho. Ministério é assim mesmo. Rema, rema. E rema, não rema lá de Osasco, é R-H-M-A. Mas o rema do remo. Viu? Nós remamos e remamos e remamos e nos cansamos e não chegamos ao nosso objetivo. Sabe por que Jesus foi para o monte, irmãos? Ele falou, que pães e peixes que nada, que andar sobre as águas que nada, que ressuscitar Lázaro que nada, que milagres que nada, que expulsar legião de gadareno e sei lá mais o que nada. Tem um objetivo maior. Tem algo maior. Eu preciso morrer. Se eu não morrer, esse algo maior não vai acontecer. Isso é uma profecia aqui hoje. É. Quando eu estava meditando no hotel, Deus disse assim, essa é uma profecia. Essa é uma profecia. E é sobre isso que eu quero que você fale. Então agora nós entramos no assunto. Mas a gente vai continuar amanhã cedo, mas calma. Não se empolgue. Não se empolgue, o que eu estou falando que está chegando o fim. Preciso mais um pouquinho. Quando eu falo que estou terminando, ainda tem uma jornadinha. O plano, ele diz, inclui algo infinitamente maior do que aquilo e o lugar e o que você está fazendo agora. Não se sabe que o Evangelho é tão rico que nós podemos nos perder com as bênçãos periféricas do Evangelho. O Evangelho, nesses 2000 anos, ele tem passado por fases muito interessantes e dignas da nossa pesquisa. Mas não é a fase pela qual outros passaram é que tanto me interessa, porque aquelas gerações já foram. A fase que realmente me interessa e que me diz respeito é essa. Porque eu, meu irmão, assim como você, só temos esta oportunidade. Eu gosto tanto da doutrina da reencarnação, você nem faz ideia. Que doutrina, irmãos. Que doutrina. Eu ter a oportunidade de voltar aqui. Puxa, não é bom demais da conta, senhor? Tem hora que eu penso que eu estou em Goiás, eu estou em Barretos, né? Mas olha, é linda demais, não é? Ué, não acertei, agora acerto na próxima. Te garanto, Jesus. Faço aquela careta bem feia, digo, oh Jesus, eu te prometo que na próxima encarnação eu vou acertar, vou aprender com os erros desta. Vou
problema da doutrina é que ela é mentirosa, né? Ela não é verdadeira, é só esse o problema. Mas que é bonito, irmãos. Faz um bem lascado para a minha vida, irmãos. Mas que adianta eu pensar num trem desse se não existe? Não é? Eu não tenho outra oportunidade. Ao Eurípides, como a você, está pré-ordenado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. E depois disso, meu filho, não tem jeito. É agora. A hora é essa. Ou aprendemos com o Espírito e com a palavra agora, irmãos, ou nós não aprendemos. Ou fazemos o que nos foi determinado para esta geração agora, ou nós não fazemos. Essa é a minha vez. Esta é a sua vez. Qual que era o plano maior? Morrer. O plano maior era morrer. Então Jesus vai e fica lá cerca de 10 horas. Eu já joguei assim 6 da tarde ao entardecer, quando estava escurecendo, e 4 da manhã. No começo da quarta vigília, para não mentir, né? 10 horas. Eu creio que sim. No texto não fala, né? Como o texto diz que ele subiu ao monte a fim de orar, se ele dormiu, então devia ter contado para a gente, né? Não é? Porque induz a mim a pensar, ou a você também, ou não? Que ele passou a noite orando, certo ou não? Amém. Você subiu ao monte a fim de orar. Amém. Aí dorme. Você pensa que eu não pensei nisso? Pensei, falei, não, mas está escrito que ele foi orar, então, orado foi. Vocês acham bom, né? Orar. Eu não sei, isso não está escrito não, mas eu penso assim, irmãos. Que Jesus, quando desceu do monte, porque ele não tinha barco ali mais, né? Quando ele desceu do monte, ele desceu tão em Deus, que quando ele chegou na beira do lago, chamado Mar da Galileia, né? Mar de Tiberíades, Mar de Genezaré, quando ele chegou na beira do mar, daquele grande lago, ele continuou andando. Vendo-os, Marcos que registra isso, vendo-os em dificuldade, ele foi até eles para socorrê-los. Olha, em dificuldade, ele está perto. O Senhor, na verdade, irmão, sempre está perto. É nós, como ovelhas tolas que somos, é que nos distanciamos dele. Nós deveríamos agarrar esse Deus, irmãos. Deveríamos agarrá-lo. Agarrar a palavra. Quando o Espírito te abrir o entendimento para determinado texto, filho, tranque-se. Suspenda atividades. Sabe que o nosso momento, irmãos, ele não é cronológico. Deus não mede o tempo dele conosco por este aqui, ó. O relógio dele é outro. O relógio dele é a hora que ele quer transferir aquilo para o seu espírito. E ele é Senhor. E na hora, e se ele diz é agora, agora é. Esse negócio de dizer, Deus, espera um pouquinho aí. O que ele falou? Espera um pouquinho, Senhor, eu vou sepultar o meu pai. Espere um pouquinho, se eu vou resolver, não sei o quê. Negativo. É agora. Irmãos, o melhor momento na terra não é se o Brasil ganhasse o Hexa. Seguramente que não. Não é o momento que você ganha um carro zero. Não.
Não é quando você adquire a sua casa. Não. Não é o momento que um milagre espetacular acontece. Não. O melhor momento da vida é quando Deus fala com você. Aleluia. Esse é o melhor momento. Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E tudo é possível ao que crê. Logo, quem tem fé tem tudo. Tudo é pela fé. Puxe, pensar que este livro e esta voz maravilhosa dentro de mim quer ser constante. Constante. Eu decoro trechos e trechos da Bíblia, sabe por quê? Para poder meditar. Eu vim num avião tão barulhento, rapaz, vou falar para a Globo, fazer uma inspeção na Passaredo. Está fora dos decibéis aquele motor lá. Não é? Rapaz, podia orar em línguas alto que ninguém escutava, viu? O negócio... Mas via de regra não é assim, né? Aquele momento, aquele lugar silencioso, às vezes, cheio de gente, situações, circunstâncias. Rapaz, tenho treinado isso. Voltar o meu coração para Deus, qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Nas filas, São Paulo tem fila para tudo, companheiro. E mais um pouco. Qualquer lugar é lugar de adorar. Ué, por que Jesus diria para a mulher samaritana? O lugar não é no monte Sião, mulher, e nem no monte Gerizim, aqui em Samaria. A hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai onde estiverem, em espírito e em verdade. Eles não precisam mais subir até o templo em Jerusalém. Não precisa haver discussão de mais nada. Deus não está mais lá. Deus habita no nosso espírito. Mas amarrado, impedido, nós não conseguimos liberá-lo. Ele querendo nos ajudar. Sabe, irmãos, essa interação, interagir, nosso coração e alma interagir com Deus é algo muito importante para Ele. Irmãos, nós não estamos impedidos de nos movimentarmos espiritualmente. Parece que nós estamos guiados, achamos que ser guiados por Deus assim, é como uma espécie de robô, né? Vai para cá, agora vira direito, agora para, agora vira para a esquerda. Há uma interação. Nessa interação, nesta convivência, neste relacionamento, nesta entrega, é que está o valor para Deus. Isso é que é valoroso para Ele. Pense no seu filho. Você gostaria? Filho vai tomar banho. Filho vai escovar dente. Bom, até certa idade sim, né? Filho vai no banheiro. Filho está na hora de sair do banheiro. Filho vai dormir. Filho, acorda. Filho vai comer. Ó, come isso, aquilo, aquilo outro. Chega uma época, aquela fasezinha é doce, né? Que saudade que dá, né? Mas agora eu tenho um neto. Está renovando tudo. Mas que gostoso quando chega numa idade adulta. Quando aqueles cuidados mais básicos, mais rudimentares, são desnecessários. Há uma relação adulta. Como Deus anseia por isso. O céu se rasgou, irmão, e a voz veio e disse: este aí que está no meio de vocês, é o meu filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer. Será que Deus não quer dizer isso de novo? Será quanto tempo Deus não diz a mesma coisa nessa geração?
Quantas vezes será que ele tem dito durante esses 2 milênios, meus irmãos? Quantas vezes será que ele tem dito esta mesma frase? Deus lá do Camboja, Butão, Nepal, Índia, todas as nações. Mas há quanto tempo ele não tem dito isso? Ele queria dizer isso, era todos os dias e muitas vezes. Você já notou? Observe sua vida. Eu tenho observado a minha. Sabe, observar a própria vida é um negócio doloroso, mas inevitável. É dolorido a beça, cara. Você se depara com cada coisa, porque, sabe uma coisa, quando a gente quer saber a verdade, é com Deus que nós estamos lidando, porque o sujeito que fala a verdade é Deus, cara. Você quer ouvir mesmo, ele diz. Quer mesmo. Tá que nem o irmão que falou para o Dave, o que eu faço, irmão Dave, para trazer um avivamento na minha cidade? O cara falou grosso, falou alto, né? Pressionar logo esse Dave Robson aqui, para ele saber com quem que está lidando. Eu sou o cara que estou disposto a fazer. Me diga o que eu tenho que fazer para trazer um avivamento na minha região, pastor Dave Robson. O Dave perguntou 3 vezes para ele, você quer mesmo saber? Pois, por favor, pastor, me diga, você quer mesmo saber? Perguntou a 2ª vez. Pela 3ª, ele falou, irmão, pode falar. Ele falou assim, irmão... Primeiro o David deu aquela risadinha dele, né? Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Aí disse, irmão, se você estiver disposto a se trancar com Deus no seu quarto e orar até que o avivamento venha, sem ter o direito de que quando ele vier, te dizer para as pessoas que foi você que orou. Mas não é dolorido, irmãos? Não dói um negócio desse? O outro que foi orar para o Dave, né? Aliás, pediu para o Dave orar para ele. Irmão Dave, ora por mim, porque eu estou para fechar um negócio aí. Irmão Dave. 100 milhões de dólares. 30% para o seu ministério. 30 milhões. Viu? É só você orar. Está quase fechado. Aí o David disse que mais que depressa. Quando foi orar, Deus falou para ele assim, não ora não. O David tirou a mão e falou, irmão, Deus disse para eu não orar não. Ah, irmão, não pode ser Deus, ora? Eu falei, não, não oro. Não oro. E o David disse que, né? Aleluia. E ligadão, né? E ligadão e ouvindo. E Deus falou para ele, faz uma perguntinha para ele. Ele está batendo o pé que ele vai fazer, vou fazer. Escuta, você de cada $1, você já dá 30 centavos? Cada dólar que você tem, você já dá 30 centavos? Ele falou, não. Ele falou, então, Deus acabou de me dizer, quem não é fiel no pouco, não é no muito. Esse Deus, irmão, mas não é. Ele não fala a verdade mesmo. Então presta atenção. Presta atenção. Olha, irmãos, os discípulos não prestaram atenção. Meu Deus, não prestaram atenção. Espera aí, gente, tem alguma coisa errada com a gente. Pelo menos, será que nós não deveríamos ter pedido para ele, para a gente ficar lá? Irmãos, eles demoraram o mesmo tanto que Jesus ficou no monte. Mas que diferença, hein? Que diferença, hein? Jesus vem, sobrepuja, desconsidera totalmente aquela adversidade, põe ela exatamente embaixo dos pés, chega até eles, entra para o barco, a tempestade se acalma, chegam rapidinho do outro lado. E eles nem se deram conta de que, será que nós não cometemos um erro? Nós devíamos ter feito deixamos ele lá sozinho, gente. Querida, aí tem um negócio que a gente precisa ver, ó. De qualquer forma, os problemas vêm, viu? Ó,
Tempestade vem sobre justos e injustos. Nem sempre, irmãos, problemas têm raiz em pecado, em rebeldia. Não é verdade. Que pecado Paulo estava metido nele? Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. Sabe por que menos 1? Porque para bater de novo. Se desse 40, tinha que parar de bater. Se desse 39, podia bater de novo. Bateram no homem. O Paulo teve a sua visão prejudicada. Os coríntios disseram que a presença dele era desprezível. As cartas eram graves e fortes, disseram. Mas a presença é desprezível. Paulo deveria ser um homem assim, muito machucado. Chegou a ficar deformado. Mas ele disse, se um morreu por todos, logo todos morreram. Este era o lema de Paulo. Ele morreu. Irmãos, esse princípio que o Alan pregou lá, esse princípio de morrer. A mortificação é uma doutrina que tem surgido, talvez de uns 20 anos para cá, que a gente encontra alguma literatura no meio evangélico. A gente encontra esses livretinhos aí, como prosperar, como pular o muro. Mortificação, Mas são poucos, irmãos, no decorrer da história do cristianismo, mas muito pouca gente. Tem, irmãos, a editora Vida, que me desculpe a ausência dela aqui, para se defender. Agora não, mas, puxa, irmãos, eu mandei o menino lá buscar, lá em casa, 5 carriolas de pedreiro, de livro, que não valia para nada. Comprei tudo aquilo custou muito dinheiro. Eu entrava com fome dentro da livraria, os batistas tinham me ensinado a ler, né? Então eu comprava livro, falava, vou ficar bom. Eu vou ler até ficar bom. E li, quanto mais li, mais cansado eu fiquei. É só livretinho, irmãos, livretinho, o outro sai lá falando, sabe? É como, sabe? Como que? Agora é a Bíblia da mulher que ora, é a Bíblia da prosperidade financeira, a Bíblia da batalha não sei das quantas, a Bíblia não sei do que. Tem Bíblia agora, mas tanta Bíblia para tudo. Só não tem a Bíblia para o crente que lê. Vamos editar uma do ouvir e crer. A Bíblia para o crente que lê. Não, eu quero dizer que tem muita coisa bem feita, bem produzida. A gente tem que ter só critério, né? Puxa vida, eu acho assim, esse Philip Yancey, aquele livro Maravilhosa Graça, o Jesus que eu nunca conheci, dos melhores livros que eu já li até hoje. Eu li umas 5 vezes cada um. Olha, irmãos, aquilo é extraordinário. É palavra de Deus purinha. Onde é que eu estava mesmo? Pois é, meu filho. Os meninos não deveriam. Jesus, você vai orar? Vamos contigo nessa. Nem que a gente ore na modalidade de 5 por 40. Ora 5 e cochila 40. Já viu aquelas vigílias, irmão? Eu fui numa vigília uma vez, irmão. Quando cheguei na vigília, 11 horas da noite, eu já gosto de dormir às 10, né? Cheguei às 11. Cheguei já no prejuízo, né? Já com sono. Cheguei lá, irmãos, o pessoal chegando com colchonete, panela, milho de pipoca. Só faltava trazer televisão e videocassete e DVD, né? O videocassete é antigo, né? Pois é. Vamos vigiar. Mas para que colchonete, irmão? Nós não vamos orar? Não, vamos orar, mas assim, né? 5 por 40, assim. Mas nem que fosse 5 por 40. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, o que está acontecendo? Nós não podemos acompanhar.
Irmão, mas não é mesmo? De qualquer forma a gente não tem que enfrentar o problema. Meus irmãos, de qualquer forma o problema não vem. Cara, se tem uma coisa que eu estou convencido, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés, é que adversidades vêm. E eu sempre procurei fugir delas. Oh, meu Deus do céu, já vem vindo de novo. Ai, ai. Normalmente, às vezes nem o vento não começa a rugir fora, começa a rugir dentro, né? Dentro da alma, aquela coisa, aquela ventania. Fala, oh meu Pai Celeste, oh Senhor, tudo de novo. Apareceu aquela assombração outra vez. Como diz o ditado, quanto mais reza, mais assombração aparece. Meu Deus, que é isso? Irmãos, vem mesmo. E eu aprendi, mas agora eu tenho aprendido uma coisa, cara. Que venha. Pois que venha, ué. Já que tem que vir, venha. Não tem jeito mesmo? Ué. Então não vou fugir mais. Então não vou fugir mais. Pois Paulo não fugiu. Oh, irmãos, como nós precisamos de gente como o apóstolo Paulo. Cadê esses homens, irmãos? Cadê, irmãos? A palavra diz que Paulo estava em Atenas e o seu espírito se angustiou de ver a idolatria daquela cidade. E ele foi para a praça, irmãos, compartilhar a fé com umas poucas pessoas. E assim que ele começou a testemunhar para um, para outro e para outro, cataram ele, levaram ele lá para a tribuna dos gregos, no Areópago, onde os filósofos discorriam sobre as suas ideias. E está lá Paulo, e tinha altar para tudo quanto é Deus. E o altar ao Deus desconhecido. Ei, Paulo, hein? E ele disse, o que vocês sabem a respeito de todos os deuses? Eles tinham muita história para contar. O que vocês sabem a respeito daquele lá? A respeito daquele interessante, Paulo, boa pergunta. Aquele lá nós não sabemos nadinha. Na dica de nada a respeito dele. Ele falou, pois eu vou contar a história dele para vocês. O Deus desconhecido. Oh, irmãos, que Deus nos levante outros Paulo nesses dias. Eu sonho, irmãos, no dia que formos também para a praça. Orar pelas pessoas na praça. Não igual eu vim em São José do Rio Preto há 15 dias atrás, vim pregar aí para o meu amigo Versilei. Eu fui até a praça, comprar uma literatura. Estava atrás de uma chave bíblica, tinha deixado a minha lá e fui comprar uma para mim, precisava achar uns textos. E aí tinha um homem pregando, irmãos, meu Deus, aquilo lá, gente, para que... Você não acredita, irmão, eu não acredito que existe um evangelho assim, que existem pregadores assim hoje. Camarada pregando e todo mundo estava já no inferno e queimando e ardendo, mas sem amor, sabe, um Deus carrasco. E eu parei lá para ouvir. Papai do céu, virou para um monte assim de aposentado e falou, olha, e aquele ali que está rindo ali com a cara do diabo. Meu Deus. Homens grisalhos, cabecinha branca, homens experientes, né? Avós, bisavós. Você ouviu um negócio desse? Em nome de Jesus, um mensageiro, um embaixador de Cristo. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Eu quero te dizer uma coisa. Nós... Sabe qual é o nosso nome por aí? Né? Especialmente na terra do Fabiano, lá, os das línguas. Esse negócio é lá da América, né? Chamava o movimento de Kenneth Hagin de vocês das línguas, né? Lá. Das línguas. O povo gosta de orar em línguas. O povo fala da importância de orar em línguas. Nós das línguas, irmãos, somos um povo que realmente tem condição de resgatar algo para Deus nessa nação. Se formos diligentes, se não convertermos as línguas em mais uma prática religiosa. Porque, irmãos, o espírito religioso é o mais difícil de ser vencido. Porque ele aproveita-se da doutrina, Sabe o que ele faz? Ele suga
a garapa da cana, né? E deixa a gente com bagaço. Bagaço de cana serve para quê, meu filho? Não nem engolir. A gente pode engolir aqui. Esse é o espírito religioso. Estou orando em línguas, mas estou ofendendo o meu irmão. Estou orando em línguas, mas está escandalizando. Está orando em línguas, mas não está atraindo ninguém ao Evangelho. Irmão, se orar em línguas fosse o suficiente, nós tínhamos só um versículo na Bíblia, grandão assim, hein? Pensou o tamanho que ele era? 66 livros reduzidos em letras garrafais. Ora em língua. Ora em língua. É claro que é um princípio fabuloso, fantástico, extraordinário, maravilhoso, e tudo que se pode dizer a respeito do dom. Amém. Mas ele propõe a palavra. É responsável por trazer a palavra para o nosso espírito. Quando Paulo diz, não fala aos homens senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. No versículo 4 ele diz, edifica-se a si mesmo o que fala em outra língua. Se você juntar, ele está dizendo o seguinte, você edifica a sua vida espiritual quando fala em línguas. Mas o mistério que você fala é Cristo, é o mistério que esteve oculto das gerações passadas, mas que agora Deus quis fazer e dar a conhecer qual a riqueza da glória deste mistério. E qual que é a riqueza da glória deste mistério? É Cristo em nós, a esperança da glória. É descobrir isto, irmãos, que se Cristo está em nós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aleluia! Vamos largar um pouquinho aqui o capítulo 14 de Mateus para a gente terminar. Agora é para terminar mesmo. Tem uma irmã na nossa igreja, quando eu falo agora é para terminar, ela já fala lá no primeiro banco. Mesmo, né, pastor? Mesmo? Filipenses 3. Irmãos, a morte, a ressurreição, a ascensão e Cristo assentado na glória, esses 4 episódios, eles têm a ver com a nossa vida mais do que nós entendemos. A igreja primitiva, especialmente com Paulo, ele que mais falou sobre isso, que mais doutrinou a igreja sobre isso, eles entendiam tão bem isso. O texto lá que o Alan leu, sepultado com ele na morte pelo batismo. Isso aconteceu de fato. Isso, visto do ponto de vista de Deus, pôde abrigar o ladrão da cruz, que nem falar em línguas falou, nem batizado no Espírito Santo foi, nem descobriu qual era o seu ministério. A única pessoa que ele evangelizou foi o outro ladrão, né? Só ele. Só ele. Falou, rapaz, vamos arrepender desse negócio aqui. Esse aqui é diferente de nós. Nós podemos estar aqui mesmo, mas ele não. Este homem está aqui injustamente. Nós não compreendemos essa questão da morte e da ressurreição, da maneira cósmica até, e as implicações transcendentais que isso tem sobre a nossa fé. Olha que Paulo escreveu aos Colossenses 3:10. Para o conhecer. Ele está dizendo a respeito dele mesmo, olha, eu preciso conhecê-lo. Eu quero conhecer a ele. Mas para conhecer a Ele, eu preciso conhecer o poder da sua ressurreição.
Eu preciso comungar com os seus sofrimentos, comunhão com os seus sofrimentos. A nova natureza nos leva a sofrer pelas coisas que Cristo sofre. Nos leva a nos alegrar por aquelas coisas que Cristo se alegra. Nos leva a falar na sintonia que Cristo fala. Nos leva a desejar as coisas que Jesus deseja. Nos leva a olhar na direção que Jesus olha. Fora disso, irmãos, é andar na contramão. Se tem uma coisa feia no Evangelho, na vida de qualquer crente, é essa contramão com Deus. O gostoso mesmo é andar de maneira diligente, ouvindo, sinalizando, identificando. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo nesse momento com você? Qual foi o último passo que você deu? Qual é o próximo passo que deve dar? Olha a parte final do versículo. Conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Conformando-me com ele na sua morte. Jesus pegou o corpo do pecado e levou no corpo dele na cruz, para que o pecado não tenha mais domínio sobre nós. A nova natureza, ele encravou lá na cruz, a velha natureza, para vivermos a novidade de vida, a nova vida. Este é o coração do Evangelho. Sem compreendermos isto, nós não vamos muito longe, irmãos. Ou paramos no meio do caminho, fumamos o cachimbo da paz com o diabo. Você pensa que é absurdo? Um irmão que fazia parte do comitê que organizou os primeiros eventos do Dave Robson em São Paulo, chegou para o diabo e falou para ele, você não me incomoda mais, eu vou parar de orar em línguas. Eu vou parar com essa história de jejum. Ficou apavorado. E fumou mesmo o cachimbão da paz, cara. E voltou para trás e falou, não. Teve medo, reparou na força do vento e começou a afundar. Por isso que é preciso morrer, irmãos. Jesus, vamos voltar lá? O plano inclui algo maior. E este algo maior só vem e só virá com a morte. A morte. Você sabe por que o inimigo mexeu tanto com a circunstância na vida de Paulo? Sabe por que aqueles navios ficaram avariados? Sabe por que começou a haver aquelas agressões físicas? É porque Paulo tinha morrido. Jesus disse, aí vem o príncipe, e ele não achará nada em mim. E aquele príncipe foi também contra Paulo. Ele disse, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que veio para me esbofetear. Mas ele, quando procurou também em Paulo, não achou. Se você se entusiasmar com bênçãos, se você se entusiasmar mais com as bênçãos do que com aquele que deu a bênção, você está frito, irmão.
E se as bênçãos determinam para nós o nosso tempo de gratidão na presença de Deus, se o que Ele fez por nós não for suficiente para nos impulsionar na fé, para a adoração, para nos relacionarmos com Ele, se Ele precisar fazer isso ou aquilo. E olha, irmãos, eu acredito piamente que o inimigo, ele trabalha nisso também. Não que ele seja capaz de doar, mas ele faz explorações em cima. Deveríamos raciocinar assim: se esse negócio que Deus me deu é tão bom, é porque Deus é infinitamente bom. Se a bênção é tão grande, logo eu quero. Os 10 leprosos é um exemplo, né? 10 foram até Jesus, Ele curou os 10. Um voltou, os outros 9 se perderam com a bênção. E ele, admirado, disse: mas não foram 10? Só este voltou para dar glória a Deus. Só este. Ali tem uma denúncia, ó. Aquele ali é a reação de 90%, se eu sei fazer conta, e essa é facinho de fazer, né? 90% de nós reage daquela maneira. Tem esta tendência de pegar a bênção e falar: ah, meu Deus do céu, prosperei, mas que maravilha! E Deus lá gritando, fala: volta aqui, rapaz, volta aqui. E eu? Ei, eu? Olha o bom do negócio, filho, sou eu. Não, Deus me livre, que negócio tão bom. Fica quieto aí, Deus, fica caladinho, deixa eu curtir. Eu gostei disso, irmão. Eu vou dizer até decorar. Eu queria que você decorasse também. Eu estou acabando, meu filho, tenha paciência comigo. Eu já preguei para hoje e para amanhã também, aí você pode ficar à vontade. O plano inclui algo muito maior. Pode imaginar, irmãos, aquela multiplicação dos pães, andar sobre as águas, aquelas realizações todas. Tinha um negócio melhor ainda, mas ele só viria através da morte. Quando ele morreu, todos nós morremos. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Quando ele subiu aos céus, nós subimos com ele. Quando ele se assentou nos lugares celestiais à destra de Deus, nós nos assentamos com ele. Este somos nós. Este é você. E sou eu. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Que bom que nós pudéssemos orar. Aleluia. Querido, não dê tréguas à oração, não. Eu oro 3 horas. Olha, eu comi uma pizza ontem. Eu não tenho costume de comer tarde, né? Hoje não me chamem para jantar, porque eu não vou. Mas fico com o olho assim. Madrugada. Dormi 1h da manhã, o corpo dolorido. Eu costumo deitar às 10, né? 9h30. Se minha mulher bobear, eu deito às 8. Gosto de levantar às 2, às 3. Quando a turma lá em casa levanta, assim, 7h30, 8 horas, eu já orei umas 5. Glória a Deus. Aí eu estava achando que estava bom, mas aí comecei a emendar a manhã inteira. Entendeu? Aí o diabo aparece lá para mentir. Eu falo: meu filho, pode ficar aí. E se continuar falando, eu vou orar a tarde toda também. Se falar mais uma palavra, eu passo a noite.
E se insinuar alguma coisa, eu entro em jejum. Sabe, irmãos, guarde isso. Ore até a glória aparecer. Olha, enquanto a glória não se manifestar no seu coração, não pare de orar, porque você não ficou bom. Ore até ficar bom. Você sabe qual é a principal chamada, sua principal chamada? Não é pregar, de qualquer crente. Nossa principal chamada não é cantar. Olha, irmãos, nós ainda estamos para explorar esse dom maravilhoso, esse da música, o da pregação também, o do ensino também. Mas a música é arte. O dia que conseguimos unir unção com arte, porque nós não sabemos o que é unção e música ainda não. Mas nós vamos aprender. Nós vamos aprender. Nós vamos aprender, irmão, a adorar com a música, que quando produzirmos aquele som, as pessoas estão passando na rua e chorando. E vão entrar, e vão ajoelhar, porque nós estamos cantando a vida delas. Nós estamos profetizando o que está acontecendo com elas. Nós ainda não descobrimos, mas nós vamos descobrir. Nós vamos descobrir nesses próximos dias. Ser diligente. Olha, como o Alan falou, Deus não desiste de nós. Nem quando erramos. É impossível não errar, irmãos. Um dia eu vou, quando tiver uma conferência, que eu puder pregar uns 5, 6 dias para vocês, eu vou contar para vocês, viu? Os meus erros. Eu preciso de uma semana para contar os meus erros. 3 horas de manhã, 3 à tarde, 3 à noite, para contar minhas falhas. Rapaz, é falha que não acaba mais. Mas, cara, eu estou aqui, ó. Glória a Deus. E estou ficando bom. Aí eu achei bom. Desculpe, irmão. Quantos foram alimentados? Não. Para mim, você nunca fala. Não, ele precisa 1 hora, 1h20. Quer 2 horas? Aí eu começo a achar bom. Obrigado. Orar. Eu pensei que tinha ficado... Tá certo. Pergunte mesmo. Orar, irmãos. Irmãos, pega a Bíblia de Jerusalém. Eu não sei se você faz isso. Eu tenho umas 15 traduções da Bíblia. Pega a Bíblia de Jerusalém. Vai neste texto aí, ó. Quando fala que Jesus saiu para orar. Pegue a vida de oração de Jesus e os textos que ela cita. A Bíblia de Jerusalém é fantástica. Olha, eu fiquei envergonhado. Irmãos, o homem que não tinha a semente do pecado na sua natureza. Irmão, Jesus não tinha tormento, não tinha essas coisas tranqueiradas da nossa vida, não. Viu? Ele não foi gerado por esta semente, não. Mas o que o homem orava, irmão. Essa não foi a única vez. Lucas e Marcos registram. E ele foi para um lugar solitário, como era do seu costume, a fim de orar sozinho. Bem, meu querido, orar sozinho é uma íngua, é mesmo. Levantei hoje, falei, hoje... O diabo falou, hoje eu te peguei de jeito, hein, cara. Eu falei, quer apostar quanto? Aí comecei a orar na modalidade de 1 por 8. Orava 1 minuto. Acordava, estava 8 minutos, já tinha passado. Aí, aquele friozinho da madrugada, cobertorzinho, tinha um monte de coisa atrás de mim para eu ficar sentado, mas não teve jeito, cara. Mas depois eu falei, tá bom. Joguei tudo fora. Vesti a roupa. E você me colocou num apartamento bom, rapaz. E aquilo lá dá para andar, e tem sacada, e anda para cá, e anda para lá, e anda. Rapaz, depois de uns 40 minutos, irmão, foi osso duro. Foi duro. Mas depois foi fluindo. E entrou, e deu 6 horas da manhã, e deu 7, e deu 8, e deu 9, e deu 10, e deu 11, e deu meio-dia. Glória a Deus. E deu 1. Aí fomos almoçar. Orar até ficar bom.
A oração é a principal chamada do crente. Aleluia. Eu tenho um seminário todinho gravado com esse título: a oração, a principal chamada do crente. Porque antes de sermos pastores e líderes, nós somos crentes. E essa é a nossa chamada primária: estar com Deus. Porque é vida que queremos para nós, Cristo em nós, é vida que nós queremos manifestar. Então onde é que está a vida, irmãos? O velho hino diz: vamos virar Batista de novo, um pouquinho só. Que paz perdemos sempre, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. É verdade, irmão. É verdade. Se esse mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem levantar suas mãos? Assim, com muita sinceridade, diga assim: obrigado por esse alimento, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Permaneça sentado com as mãos levantadas. Eu declaro uma unção na sua vida, irmão, para orar 5, 6, 8 horas por dia, em nome de Jesus. Por 2 minutos, fale em línguas. Há uma unção vindo sobre esse lugar. Deus te marcou nessa tarde. Comandarabassuda rabacara labacheda rabacara labaranda rebadarabacla. Tikataramanda rababababa sonderei baraha shandarai. Pai, eu te dou graças pela tua graça, Senhor. Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu creio que o posicionamento que o Senhor gerou no Eurípides vem sobre nós em nome de Jesus. Pai, eu creio nessa transferência. Eu declaro que há uma transferência nesse lugar. Deus, em nome de Jesus, receba o Senhor sobre a minha vida, Pai. Receba a transferência desse posicionamento da minha vida, em nome de Jesus. Eu declaro essa transferência para a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Pastores que oram, pastores que creem, pastores que mergulham na palavra, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta a sua mão e diga: eu recebo essa posição. Aleluia, aleluia, aleluia. Isso foi uma revelação nesse evento, quando o Alan mostrou para nós. Não foi aqui, foi em Goiânia. Que muitos diziam assim: ora por mim para passar a unção, e eu quero esse dom, passa para isso. Não funciona assim, você tem que orar. Agora, a posição de um homem em Deus, ela pode ser transferida. A autoridade que ele tem por cada vida, num lugar como esse, isso é transferido. Eu creio que houve uma transferência para cá hoje. A nossa vida de oração nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus. Amém.